Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje junto com nossa amiga Mariana, a nossa intérprete de Libras. Olá, Mariana! Para a gente dar início à nossa aula de Biologia para você, aluno do 2º ano do ensino médio. Nossa aula de hoje vai ser com o assunto hormônios vegetais. Então, hoje vamos finalizar os nossos estudos desse ano letivo. Nosso objetivo da aula de hoje vai ser caracterizar hormônio vegetal e compreender a ação dos principais grupos dos hormônios vegetais. Bom, o que vai acontecer? Com esse estudo, então, dos hormônios vegetais, nós iremos que finalizar o estudo do reino planta, ou seja, das plantas. Nós já vimos as características, a classificação e diversidade, já vimos então a morfologia, né, juntamente então com a anatomia, com os tecidos vegetais, e estamos vendo agora a fisiologia, como que se dá esse controle das respostas de alguma reação, por exemplo, que vai acontecer com esse vegetal. Então, vamos lá. Para a gente iniciar então a nossa aula, nós temos que saber o que são hormônios. Assim como nos animais, os hormônios vegetais eles vão possuir também a mesma função, que vai ser de regular algum processo, alguma atividade metabólica. E basta pequena quantidade, mas só que vai diferir em alguns pontos que nós vamos ver aqui agora. Então, hormônios, né, eles vão ser compostos orgânicos com função reguladora, que atuam em concentrações muito baixas, em locais frequentemente distintos de onde são produzidos. Tá? Então, todo hormônio ele é produzido em um local e ele pode ter atuação naquele local ou em outro local da planta, igual a gente vai ver aqui agora. Os hormônios vegetais, eles também são chamados de fitormônios. Fito vem de planta, né? E hormônio, então, hormônios vegetais, a mesma coisa que fitormônio, beleza? Então, vamos lá. Nós temos, então, alguns principais grupos de hormônios vegetais que nós vamos estudar aqui agora. Existem outras classes, tá? Outros grupos, mas para o ensino médio, então, nós vamos ver essas 5 classes, que são a auxina, que a principal função dela vai ser alongamento celular do caule e da raiz, citocinina, que vai estimular a divisão celular, giberelina, que vai ser responsável pela germinação das sementes e floração, ácido abscísico, que vai ser responsável pela inibir a germinação e fechamento dos estômatos, e o etileno, responsável pelo amadurecimento dos frutos. Claro, esses hormônios têm outras funções, mas as principais funções desses grupos de hormônios vão estar representados aqui nesse quadro. Então, Vinícius, nossa aula acabou? Feito isso, já passou ali os grupos dos hormônios, já passou aqui as principais funções. Então, agora vamos falar um pouquinho de cada um para a gente entender e compreender como que se dá, então, esse controle? Vamos lá. O nosso primeiro grupo vão ser as auxinas. Vamos lá, repetir comigo. Auxinas, tá? Também chamada de AIA, A-I-A. Por quê? Porque a principal substância química, então, que vai ser responsável por esse hormônio é o ácido indolilacético. Daí o nome AIA, tá? Então, toda vez que a gente estiver falando das auxinas, eu posso estar colocando AIA também. As auxinas, elas são produzidas
nas gemas apicais, nas gemas laterais, tá? Em folhas jovens, frutos em desenvolvimento, tá? Então, tecidos jovens, meristemas jovens, então eles vão gostar, as auxinas vão ser produzidas lá. E o transporte da auxina, ela vai ser então através do floema. É muito importante a gente guardar isso. Então, as auxinas, elas são produzidas nas gemas, né, em órgãos jovens, e elas vão ser transportadas pelo floema. Bom, nós vimos então que a principal função então da auxina vai ser o quê? Responsável pelo alongamento celular, né, o crescimento então das células da raiz e do caule. Esse gráfico aqui, que vai ser o efeito então da aplicação das auxinas sobre o crescimento. Como que nós vamos fazer isso então, analisar? É muito comum esse gráfico também, gente, quando a gente vai ver alguma questão do Enem, alguma questão de alguma prova, eles gostam muito de colocar esse gráfico. Então, nós temos aqui, ó, vamos lá, para a gente compreender aqui. Eu tenho crescimento e aqui eu tenho a concentração das auxinas. Se eu for parar para perceber, então, analisar, o efeito da auxina na raiz, a gente pode comparar assim, ó. À medida, então, que vai produzindo, ela chega até um ponto e ela vai abaixando. Esse ponto aqui que nós chamamos é o ponto ótimo, ou o pico máximo, então, que vai ser responsável por esse crescimento. Então, nós sabemos que, dependendo da quantidade de auxina, chega até um certo ponto que ela vai ser responsável, então, pelo crescimento da raiz, só que quanto mais eu produzo, mais essa raiz vai crescer? Não. Ela chega a um ponto que ela começa, atinge o seu ponto ótimo e depois ela para, tá? E aí, se a gente for analisar aqui, por exemplo, então vamos colocar aqui, ó, raiz. Se a gente for analisar aqui, vamos colocar aqui, ó. Se a gente for analisar, o que que vai acontecer? Vamos analisar então sobre o caule, por exemplo. Olha como que vai acontecer. O efeito do crescimento no caule, ele vai ser o que? Maior. Então, ou seja, o que que isso quer dizer e o que que isso nos mostra, esse gráfico? Que o efeito, então, da auxina, ele vai ter maior estímulo. Então, aqui, maior estímulo no caule. Quanto maior a concentração de auxina que eu vou ter, tá? Maior, então, vai ser o quê? Vai interferir no crescimento do meu caule e não diretamente no crescimento da raiz. É importante, então, a gente guardar isso, tá? Então, vamos lá, então, para a nossa aula. Vamos lá. Função, né? O crescimento e alongamento celular, igual a gente viu aqui agora. O que que vai acontecer? Quando eu tenho, então, essa questão do alongamento celular, está relacionada com o vacúolo, tá? Esse vacúolo, então, ele vai aumentar de tamanho no sentido, então, que ele vai aumentar a sua capacidade, então, de armazenamento de água. Com isso, ele vai ocupar um maior lugar na célula e essa célula, então, vai ficar, digamos, alongada, tá? Quando a gente fala em dominância apical, significa, então, que a auxina ela vai estar relacionada com a dominância apical. É aquele do gráfico que eu mostrei para vocês. O que é que vai acontecer? Quando eu tenho, então, uma maior quantidade de auxina, quanto maior a quantidade de auxina, vai inibir o efeito do crescimento das raízes. Então, esse daqui foi um experimento que a gente teve, tá? Onde eu observo, então, a gema apical e as gemas auxiliares, onde nós sabemos que elas são produtoras das auxinas, tá? Então, a gente vai o quê? Decapitar essa gema axial. Nós sabemos que as gemas axiais são responsáveis pela produção. Feito isso, então, a gente pode o quê? Colocou, então, um bloco, né, de agar contendo a auxina. Com isso, a gente começa a ver que o quê?
que as gemas axilares elas vão ser inibidas. É aquilo que eu falei com vocês. A dominância apical, ela é responsável, então, é a auxina que é responsável por isso. Outra função, o enraizamento de estacas, quando a gente tem também a questão que a gente vai fazer aquela propagação famosa, vó da gente adora ir na casa dos outros e pegar uma muda, sabe? Vai lá e arranca uma mudinha lá, finca na terra. Então, ela vai nascer devido ao quê? A questão das auxinas, tá? Quando a gente fala também em frutos partenorcárpicos, o que é isso? São frutos sem sementes, onde ele vai ser originário de um ovário não fecundado, como exemplo da banana, por exemplo. Quando eu vou aplicar, então, as auxinas nessa parede do ovário, ele vai o quê? Provocar esse amadurecimento desse fruto. Vale lembrar também que a giberelina, ela vai possuir essa função que a gente vai ver isso mais para frente, tá? A auxina também ela é responsável pela abscisão das folhas, frutos e flores, ou seja, quando eu falo em abscisão, eu estou falando em cair. Sabe aquelas plantas, então, onde as folhas vão cair? Então, isso vai ser responsável quem? A auxina também é responsável por essa abscisão. Tá? Outra questão também é a questão da resposta trópica, ou seja, desse movimento que esse vegetal vai fazer, tá? Quando eu falo no fototropismo e gravitropismo, o que é isso, Vinícius? Fototropismo está relacionado com a luz. Quando eu tenho aqui, então, por exemplo, um feixe luminoso que vai incidir lateralmente aqui nessa região, o que vai acontecer? A concentração de auxina que estava aqui, ela vai migrar para o outro lado. A auxina, ela esconde da luz. Por isso, então, vai acontecer uma curvatura desse caule. Por isso, a gente pode falar que o quê? Que a auxina, ela vai ser responsável pelo fototropismo, onde, se a curvatura, então, do caule vai ser para esse lado, a raiz ela vai se curvar para o outro lado. E quando a gente fala no gravitropismo ou geotropismo, tá? É a mesma coisa, significa pela influência da gravidade, por exemplo, eu tenho aqui, então, uma planta nessa posição. Se ela vai crescer assim diretamente, não. O que acontece? Ao gravitropismo, olha, o caule, então, ele vai ter esse geotropismo negativo, ou seja, ele vai crescer em direção contrária da raiz, pela posição. Então, tudo isso, a auxina vai ser responsável pelo fototropismo e pelo gravitropismo. Bom, vamos falar do nosso segundo grupo dos vegetais, que são as citocininas, tá? Encontrados principalmente na forma de cinetina e zeatina. A produção dela vai ser nas extremidades das raízes, nos embriões, em frutos. O seu transporte já é diferente. As auxinas, por exemplo, elas são transportadas pelo floema. Já as citocininas vão ser pelo xilema, tá? E quais vão ser as funções? Vão auxiliar, então, na divisão celular. Lembra, olha, citocinina, lembra de citocinese. Lembram lá na divisão celular que a citocinese vai ser o rompimento? Quando tem duas células, então, que elas vão se romper? Então, citocinina, lembra sempre. Então, relacionada à divisão celular, ela vai retardar o envelhecimento dessa planta. Por quê? Quando uma pessoa, né, um ser vivo, ele vai começando a envelhecer, ele vai tendo seu metabolismo diminuído. As citocininas, o que elas vão fazer? Elas vão aumentar a síntese de proteínas e de RNA, elas vão ter uma maior mobilização de nutrientes, então, que estava debilitada, vai ocorrer a formação de novos cloroplastos, com isso, então, a planta vai conseguir fazer fotossíntese. Então, é isso que eu falo em questão de retardar o envelhecimento. Não significa que ela vai ficar jovem para frente, mas ela vai envelhecer de uma maneira mais lenta, tá? Na questão da diferenciação celular, as citocininas também vão ser responsáveis, tá? E quando elas vão interagir com as auxinas, elas vão quebrar a dormência apical, tá? E vai ocorrer, então,
o desenvolvimento de gemas laterais, igual a gente pode ver aqui perfeitamente nesse esquema. Que foi feito aquele mesmo esquema que eu expliquei. O que acontece? Quando então eu retiro então aquela gema apical e coloco, por exemplo, a auxina e a citocinina, eu vejo que essa citocinina ela vai inibir o efeito da auxina e vai fazer com que o quê? Ocorra o desenvolvimento de gemas laterais, igual a gente pode perceber aqui ó, em C e em D. O nosso terceiro grupo que nós temos vão ser as giberelinas. Giberelinas, tá? Elas vão ser produzidas nas gemas apicais também, em sementes, em frutos. O seu transporte vai se dar tanto pelo xilema quanto pelo floema, tá? E ela vai ser responsável pela germinação das sementes. Lembram? Giberelina, germinar, tá? Pelo crescimento, então, desse embrião. Quando, então, ocorre aquela aplicação das plantas anãs, né, e elas vão crescer para uma altura normal, o que acontece? Se eu aplicar, então, giberelina nessas plantas anãs, eu percebo, então, um crescimento dessas plantas regulando a altura. O que acontece vai ser o seu alongamento celular e também a questão dos frutos partenorcárpicos, né? O caso da banana. Ela vai também auxiliar nessa questão, principalmente aqui no caso de outras frutas, como é o caso da tangerina também. O nosso quarto grupo de hormônio é o ácido abscísico, também chamado de ABA, tá? Não é ABA da banda não, tá? É ABA. Por quê? Ácido abscísico. A produção, ele é produzido principalmente nas folhas maduras, tá? Principalmente em respostas a estresse hídrico, ou seja, na falta de água. Tá? Em resposta a essa falta de água, as folhas irão produzir ácido abscísico. Por quê? Elas vão fechar os estômatos que a gente vai ver. E, consequentemente, ela vai o quê? Evitar a perda de água. Produzidas também em sementes. O seu transporte é feito pelo xilema e pelo floema também, tá? Igual eu falei, ela vai inibir o crescimento, tá? Ela vai ter essa função de inibição do crescimento. Ela vai fechar esses estômatos, porque ela vai retirar, o ácido abscísico vai retirar potássio das células guardas dos estômatos. Então, eles vão fazer esse movimento de fechar e, por isso, vai evitar a perda de água. Está relacionada com a dormência de sementes também, tá? E a dormência das gemas, tá? Então, o ácido abscísico ele vai ter esse efeito, então, reguladora. E, por último, nosso hormônio, nós temos o etileno, também chamado de eteno. É o único hormônio gasoso que nós vamos ter, tá? Ele é produzido por quase todas as partes da planta e o seu transporte ele é feito através de difusão, por ser um gás. Qual que vai ser a função do etileno? Amadurecimento dos frutos. Quem aí já comprou uma fruta verde lá no supermercado? A mãe pediu para ir lá no supermercado, aí compra uma fruta que não estava muito madura. Aí a mãe xingou e depois falou assim, pega um jornal, enrola ele, depois de pouquinho tempo vai estar madura. Por quê? Quando então eu tenho essa ausência de luz e esse abafamento, esse fruto vai produzir etileno. Esse etileno, então, ele vai ser responsável por esse amadurecimento, tá? Tem relação também com o florescimento e a frutificação, tá? Aqui nós temos aqui a questão aqui do estiolamento, tá? Do etileno, que ele vai ter essa resposta aqui, que vai ser esse alongamento, esse alargamento que nós temos. E ele, juntamente com as auxinas, tá? Eles vão ser responsáveis pela abscisão foliar dos frutos. Por quê? Quando o fruto vai estar maduro, qual que vai ser que acontece? Ele cai do pé, não é? Então, quando eu tenho uma quantidade, então, de etileno, a auxina também vai o quê? Vai agir nessa região aqui, que ela vai fazer a abscisão para que essa folha, ou esse fruto, ou essa semente caia. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Infelizmente, nós não vamos ter tempo de corrigir essa questão do Enem, mas deixo ela aqui para vocês com o comentário dela. Espero vocês, então, até o nosso próximo ano e vejo vocês depois. Até mais!